Olá, eu sou Lucian, médico endocrinologista credenciado da Unimed São Sebastião do Paraíso. Hoje eu vou falar um pouco sobre uma doença muito importante, muito comum, que é o diabetes. Esse dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. É uma doença muito prevalente. No Brasil, as estimativas é que 1 a cada 8 pessoas tem o diabetes, ou seja, mais de 10% da população. E essa prevalência, ela vem aumentando bastante. Nos últimos 20 anos, o número de adultos com diabetes no mundo, ele triplicou. É um número muito grande mesmo. Essa doença, ela tem uma associação familiar, principalmente o diabetes tipo 2, que é o diabetes mais comum, que aparece geralmente no adulto, relacionado com a obesidade e com história na família. Tem também o diabetes tipo 1, que é aquele que aparece geralmente na infância. É um diabetes mais raro. O aumento da prevalência do diabetes tipo 2, que é o mais comum, está muito associado às mudanças de hábito da população, como a questão do aumento da prevalência da obesidade e também da alimentação cada vez mais insalubre, uma alimentação mais rica em alimentos ultraprocessados, alimentação muito calórica, o ganho de peso consequente leva a maiores casos de diabetes cada vez mais. E é importante, um outro dado, que 1 a cada 2 pessoas que têm diabetes não sabe que tem essa doença, porque geralmente ela é silenciosa. Alguns casos pode ter muitos sintomas no início, mas outros a pessoa descobre depois de anos a doença, quando ela já tem às vezes alguma complicação. Daí a importância de se fazer os exames para identificar precocemente o diabetes. Quem que deve fazer? As recomendações internacionais é que a partir dos 45 anos, todo mundo deve fazer o exame, a cada 1 a 3 anos. O exame de sangue, tem 3 tipos de exames que podem ser realizados. E a gente faz esse exame de 1 a 3 anos. Antes dos 45 anos de idade, pacientes, pessoas que têm fatores de risco para diabetes também devem fazer os exames, começar um pouco mais cedo, como quem tem história na família de diabetes, quem tem obesidade, já teve o pré-diabetes, história de síndrome dos ovários policísticos, diabetes na gravidez, dentre outros. E o tratamento? O tratamento do diabetes envolve, primeiramente, uma mudança do estilo de vida, uma alimentação mais saudável, principalmente evitando doces e outros alimentos que sobem rapidamente a glicose, diminuindo bastante os carboidratos, fazendo atividade física, controlando o peso, muitas vezes perdendo peso para ajudar nesse controle da doença. Mas boa parte dos pacientes, além desses cuidados, vai precisar também de usar medicação. Então, o acompanhamento com o médico é fundamental para saber quais as medicações corretas, qual a frequência dos exames, fazer esse acompanhamento certinho para ver se não tem nenhuma complicação da doença que pode atacar os olhos, a retina, o fundo do olho, os rins, enfim, tem que acompanhar direitinho, ver se não tem uma pressão alta associada, que aumenta a chance de complicações. Quem fuma, parar de fumar, é outro fator de risco para doenças cardiovasculares. E, finalmente, o conceito da prevenção do diabetes é muito importante. Como a gente falou no início, é uma doença que tem o fator genético familiar importante, o diabetes tipo 2. Isso a gente não consegue mudar, mas a gente consegue mudar a questão ambiental, principalmente relacionado ao peso. Então, evitando a obesidade, perdendo peso, combatendo o peso, tendo uma alimentação mais saudável, com menos ingestão de alimentos ultraprocessados, muito calóricos, muito doce, a gente consegue estabilizar o peso, evitar a obesidade, consequentemente a gente previne o desenvolvimento dessa doença em muitas pessoas, e aqueles que têm uma genética muito forte para desenvolver, retarda o início dela, vem mais branda, mais fácil controle. Para mais conteúdos e informações educativas como essa, vocês sigam as redes sociais da Unimed São Sebastião do Paraíso. Muito obrigado.